jornalista, escritor e um dos mais fervorosos embaixadores do golfe. Joel Neto é comentador da Sport TV e coordenador da secção de golfe do jornal O Jogo. Dedica-se à escrita ficcional e encontrou no golfe mais do que uma paixão, o seu lugar. Escreveu a Bíblia do Golfe. Olá, Joel, muito bem-vindo. Olá, Susana, muito obrigado pelo convite. Posso dizer que o golfe mudou a sua vida? Eu acho que sim. Aquilo que eu penso sobre o golfe é uma coisa um bocadinho mutante, ou seja, o golfe é de facto algo que cativa muito rapidamente e que nos põe em muito pouco tempo a estudar a sua história, a estudar a sua terminologia e a enfiar em todas as conversas que se pode o seu jargão, mas depois também é uma coisa que nós passamos a cultivar com outro tipo de distanciamento, outro tipo de visão panorâmica, chamemos assim. Eu costumo dizer que no golfe não há sucesso, só há graus de fracasso e o objetivo é fracassar o mínimo possível. Portanto, acho que no meio desta aprendizagem toda, de facto, também há uma mudança, de alguma maneira, no praticante e na pessoa que pratica o golfe. Tu dizes muitas vezes, há uma frase famosa que tu citas muitas vezes, que é o melhor jogo do mundo. Porquê? Eu não sabia que estava a citar, pensava que eu é que tinha inventado. Não, é o melhor jogo do mundo precisamente por essas razões todas que eu apontei. Ou seja, do ponto de vista técnico, é muito exigente um shot e existem 200 shots diferentes no golfe e depois existem 300 distâncias diferentes de cada shot, de modo que é de facto um mundo apenas aprender a existência dos shots e depois aprender a sua execução é outro mundo. Essa aprendizagem está intimamente ligada ao engrandecimento pessoal. Depois é um jogo que se joga ao ar livre, é um jogo que impõe um exercício verdadeiro, não é um desporto. Nós dizemos muitas vezes que o desporto dá saúde, não é verdade. Não é verdade porquê? Não é verdade, o que dá saúde é o exercício físico. O desporto só faz mal e nós vemos a quantidade de atletas de alta competição que morrem cedo, alguns em resultado do flagelo do doping, naturalmente, mas outros também é resultado dos esforços absolutamente desumanos a que se submeteram ao longo da sua vida útil, chamemos assim. No caso do golfe não é isso que acontece. Trata-se de facto de um exercício equilibrado que pode ser praticado dos 2 anos, do ano e meio, foi quando o Tiger Woods começou a jogar, até à morte. Há jogadores de 100 anos. Naturalmente que há distintas qualidades técnicas, mas o jogo também encontrou um modo de incluir todas as pessoas, ou seja, o golfe é de facto, apesar de ter sido depois mal utilizado, parece-me que por algumas elites, o golfe é um jogo que inclui e não um jogo que exclui. O percurso do Campo Real, em Torres Vedras, e a infraestrutura hoteleira fechou portas a 2 de março por insolvência. Reabriu a 29 de maio sob a gestão do grupo português Explorer Investments, que possui o fundo de ativos de turismo Discovery. Esteve encerrado 3 meses, mas a direção do campo garante que foram feitos esforços de manutenção para que os golfistas encontrem o campo, tal como o conhecem, competitivo. Os fairways estão mais estreitos e os greens em boas condições. Durante estes 2 meses o campo teve sempre a ser mantido e o hotel também, portanto houve uma equipa de manutenção do hotel e uma equipa de manutenção do golfe que se mantiveram aqui, embora reduzida. O que originou termos um campo muito bom, na minha opinião, e como podem ver está muito bem tratado. Enfim, há algumas afinações que terão ser feitas no futuro, na próxima semana estará melhor com certeza, daqui a 15 dias ainda melhor ainda. A nova gestão decidiu manter a política de preços de green fees com a alteração do preço de buggies. O preço médio do green fee com buggy é de 50 € durante a semana e 70 € ao fim de semana. Pedro Moura, do Clube de Golfe do ACP, jogou pela primeira vez no Campo Real, no torneio de reabertura, e mostrou-se satisfeito com as condições que encontrou. Pessoalmente, tinha um torneio cá marcado pelo meu clube
o que me levou a ficar o bichinho para experimentar, e acho que sim, acho que perto de Lisboa a distância não é muito longa, é uma zona interessantíssima, podemos estar em meia hora de Lisboa para vir aqui jogar. O campo, como disse há pouco, é muito desafiante fisicamente, é muito exigente, e acho que acrescenta bastante à modalidade e acrescenta bastante a quem vive em Lisboa e fora de Lisboa. Mais uma opção extremamente válida, excelentes condições. Elsa Batista joga golfe desde novembro e filiou-se no Campo Real por sugestão do marido e do filho, também jogadores. O Campo Real precisa de muito mais sócios, muito mais pessoas a jogar, até porque a vida está difícil para todos os campos de golfe, e este campo fica muito perto de Lisboa, é fácil de jogar para quem gosta, não é? E além disso, quanto mais pessoas jogarem golfe, melhor é a manutenção do campo. A direção do Campo Real está otimista quanto ao futuro da unidade hoteleira e do campo de golfe. Estima que este ano igualem o número de voltas do ano passado, que ronda as 15 mil. No teu livro, a Bíblia do Golfe, surge também na sequência da editora ter publicado a Bíblia do Sporting e a Bíblia do Benfica. O que é que traz diferente este livro sobre o golfe? Bom, eu acho que traz quase tudo pela simples razão de que no mercado editorial português não havia quase nada sobre golfe, havia uns vaguíssimos manuais e alguns bons, de facto, volumes sobre a história da modalidade, mas nunca tinha havido uma preocupação um pouco mais enciclopédica de juntar o golfe nas suas diferentes vertentes e até de um modo bastante caótico, que é aquilo que acontece na Bíblia do Golfe. Do meu ponto de vista, a Bíblia do Golfe foi um projeto entre projetos. Eu tinha, aliás, não entre projetos, no meio de um projeto, eu estava a escrever o Sítios Sem Resposta, o meu último romance, que foi publicado no ano passado, 2012, e eu tinha, enfim, como sempre acontece, tinha menos tempo para a finalização do livro do que aquilo que precisava de ter, e mesmo com os textos dos jornais eu faço sempre um esforço para elaborar uma primeira redação, depois distanciar-me um pouco e enfim, regressar ao texto tão limpo, com a cabeça tão limpa quanto possível, e não tinha esse espaço todo ao longo do processo de redação do Sítios Sem Resposta. O Luís Miguel Pereira e a Prime Books tinham-me pedido para fazer esse volume sobre golfe, e eu achei que aquilo era ótimo para fazer exatamente entre o momento das primeiras 2 ou 3 redações dos Sítios Sem Resposta e o momento das primeiras revisões. E de facto funcionou perfeitamente, foi um bom plano, porque foi extremamente divertido, me permitiu esquecer-me um bocadinho do texto do romance. Eu tenho sempre um problema com a música, que é quando leio um texto meu, várias vezes começo a interiorizar aquela música, quase que o sei de cor, e se não o sei de cor, pelo menos sei o suficientemente de cor para não detectar os erros que ele tem. E portanto preciso de esquecer essa música e recuperar e depois encontrar-me com essa música e tentar perceber se de facto é música ou é dissonância. Os amigos do campo de golfe do Campo Real celebraram a reabertura do campo do Turcifal em Torres Vedras com uma animada competição. O percurso esteve fechado 3 meses por insolvência e reabriu as portas oficialmente a 1 de junho. Foram 82 os jogadores de vários clubes, com e sem campo, que acorreram ao chamado da direção e do Clube de Golfe do Campo Real. As pessoas perceberam perfeitamente esta adesão enorme neste torneio de abertura, fala por si. Portanto, nós estamos muito contentes pelo entusiasmo que eu fiz trazer estas pessoas e, portanto, temos um futuro risonho à nossa frente. Nós estamos com muito entusiasmo e muito contentes por estar aqui a trabalhar, como calculo. A seguir ao torneio, onde homens, senhoras e jovens marcaram presença, seguiu-se o almoço com entrega de prémios. Oscar Garcia foi o melhor jogador na categoria Gross, com 31 pontos. Na classificação net, destaque para Gonçalo Guimarães, com 37 pontos. José Pita Negrão, do Clube de Golfe Médico, venceu na categoria Sénior.
e Martim Batista, do Clube da Casa, foi o melhor júnior em campo. Entre as senhoras, Isabel Henrique, do Clube dos Professores de Educação Física, levou a melhor sobre a concorrência com 24 pontos. Não que isso espelhe a minha qualidade de golfe, porque tenho andado com uma lesão que se arrasta há algum tempo, mas de facto o mais importante foi divertir-me, ter boas parceiras. Joguei só com senhoras, que é muito interessante ver que já se começam a fazer formações só de senhoras. E acima de tudo foi voltar a uma casa que para mim tem um carinho especial, na medida em que foi aqui que eu comecei a jogar com o primeiro campo e também profissionalmente o primeiro campo com o que eu comecei a trabalhar. No fim, os golfistas aplaudiram a iniciativa e congratularam a equipa de manutenção do campo pelas ótimas condições em que o encontraram. Essa tua ligação ao futebol fez também escrever vários livros de futebol, um dos quais... Eu gosto muito de futebol, sim. Um dos quais José Mourinho, vencedor. Achas que é possível termos um livro sobre um grande vencedor a curto prazo, médio e curto prazo? Essa é a $1 million question, não é? Quando é que vamos ter um grande campeão em Portugal? Primeira coisa, eu acho que nós temos melhores golfistas do que aquilo que merecemos. Quando dizes que não merecemos, estás a dizer as instituições, as elites de que O golfe português não merece Ricardo Santos, porque está vocacionado para o turista e porque exclui as massas. Naturalmente que têm sido feitos alguns esforços, este problema está identificado, não está identificada a solução, porque não há uma solução mágica, mas há soluções, digamos assim. Algumas delas começam a ser postas em prática e esperemos que elas comecem a produzir resultados. Eu penso que se aproxima uma geração que pode ser muito interessante, com o Pedro Figueiredo, com o Ricardo Melo Gouveia, com o José Maria Joia, eventualmente com o João Carlota e o Gonçalo Pinto, que são jovens agora na ordem dos 20 anos e que recordemos que a maturidade de um golfista é atingida depois dos 30 e muitas vezes muito próximo dos 40 e portanto eles têm ainda muito tempo para progredir. Temos jogadores com vitórias no circuito norte-americano universitário, que é o circuito de onde saem quase todas as grandes estrelas mundiais. Penso que há razões para acreditar que nós teremos campeões de uma dimensão superior àquela que o Ricardo Santos é neste momento. Acho que o próprio Ricardo Santos ainda vai crescer muito ao longo dos próximos 10 anos. Portanto, o futuro penso que é risonho. Porventura, outras gerações virão a seguir estas que trarão também as suas esperanças, as suas expectativas, e penso que essas gerações também já estão a desenhar-se com vários jovens campeões de grande qualidade, Gonçalo Costa, os jovens do Estoril. Agora, aquilo que nós temos neste momento já é mais do que aquilo que nós merecemos. O Oceanic O'Connor faz parte do complexo Amendoeira Golf Resort, onde existe ainda o percurso Faudo e uma academia com um campo de 9 buracos. Localizado nos arredores de Silves, no Algarve, surge numa área onde a beleza algarvia ganha dimensão, com a magnífica Serra de Monchique como pano de fundo. O campo O'Connor foi construído sobre um terreno de suaves colinas e vales verdejantes. Destaque para a predominância de árvores típicas da região, como as amendoeiras, oliveiras e alfarrobeiras ao longo de todo o trajeto. À chegada ao complexo Amendoeira, somos remetidos para um ambiente que sugestiona a passagem dos árabes pelo sul do país. A vista do buraco 3 do O'Connor contempla o espírito que aqui se vive. Este percurso de 18 buracos, par 72, tem como principal característica a forte presença de obstáculos de água. Em 9 dos 18 buracos pode encontrar um lago. O buraco 14, um par 4 de 399 metros, é um dos mais difíceis e desafiantes buracos do percurso, com o Index 2. Um lago do lado direito acompanha o buraco. Além da oferta diversificada de golfe, o golfista tem ao dispor infraestruturas de qualidade.
Tens handicap de 8.5 neste momento, sempre foi ponto de honra chegar a um handicap baixo? Sim, sempre foi. Eu sou, apesar de defender a existência dos modelos Stableford e da existência de handicap para integrar, a mim não me interessa nada, uma classificação net não me interessa nada. Aliás, os poucos troféus de golfe que eu ganhei ao longo da vida estão na minha garagem, na minha oficina, na minha carpintaria, a guardar pregos e outras coisas. Porquê não são importantes? Não me interessam troféus de golfe, não me interessam troféus net. Da próxima vez, aliás, já não ganho um troféu net há muitos anos, há anos, de facto, mas da próxima vez que eu ganhar um troféu net dou ao segundo classificado, porque não me interessa. O que me interessa, grosso é outra coisa, mas também estão a guardar pregos, mas eu não me esqueço e a memória é muito importante. Os troféus grossos são outra coisa. Eu não ganho muitos também, porque eu sempre tive handicaps muito exigentes e quando achei que o meu handicap estava pronto a baixar, em vez de esperar por um torneio e ganhar um torneio, não, entreguei um Extra-Day Score, ou candidatei-me ao Extra-Day Score no meu clube, e fiz o cartão e se efetivamente desse para descer, descia o handicap. Porque acho que, de facto, cansa-me muito o golfe do croquete. É a dimensão que me aborrece mais desta modalidade, é o golfe puramente social. Mas há uma coisa que tu gostas muito de jogar, que é os Pro-Ams. Sim, e é a oportunidade de jogar com grandes jogadores, sim. Eu já joguei com jogadores interessantes, Peter Hansen, Matteo Manasseh, Retief Goosen, e com jogadoras Sarah Kemp e outras jogadoras, isso de facto isso é. Qual foi o que mais te marcou? Bom, o que marcou mais talvez tenha sido o Retief Goosen pela oportunidade de jogar com ele. Bicampeão do US Open, um dos 7, salvo erro, dos 7 sul-africanos a ganhar Majors e talvez um dos 20 grandes jogadores da sua geração, que foi a melhor geração que alguma vez pisou o verde. Que é a geração Tiger Woods, a geração de transição do Nick Faldo para o Tiger Woods, que são contemporâneos o Ernie Els e jogadores absolutamente maravilhosos, David Duval. Portanto, E porquê que foi tão interessante? Eu recordo-me desse Pro-Am e recordo-me que foi muito emocionante para ti, mas exatamente. Foi um fracasso total, eu nem acertei na bola com a emoção de estar a jogar ao lado do Retief Goosen, mas ganhei-lhe um buraco e isso para mim foi absolutamente redentor. Qual? Recordas-te? Ganhei, acho que foi o 16 do Vitória. Green Fee é o que cada golfista paga para ter direito a jogar no campo. Como homem da comunicação, como é que vês a comunicação do golfe? Como é que tu vês a forma como as instituições nacionais comunicam o golfe? Bom, há diferentes instituições e é muito complicado logo à partida comunicar o golfe aos portugueses, porque infelizmente... Mesmo com tudo isto que acabaste de dizer, do Ricardo Santos. É extremamente complicado porque os portugueses odeiam golfe. E odeiam golfe, não conhecem a modalidade, odeiam-no em primeiro lugar por razões políticas. Nós vivemos um PREC permanente há 40 anos, estamos ainda no pós-25 de Abril e, portanto, ainda se odeia os ricos. Depois, odeia-se por ignorância, porque se acha que o golfe é uma modalidade de ricos. Já expliquei que não é. É uma modalidade inventada por pobres, que os ricos de facto evocaram, mas que os pobres podem evocar novamente no momento em que quiserem. E tem havido um esforço da parte das entidades para tentar mudar esse estigma? Sim, essa que era a tua pergunta original. Tem havido alguns esforços, mas são esforços distintos. Alguns eu acho que são mais concretizáveis do que outros e mais concretizados do que outros. Eu acho que os esforços da Federação Portuguesa de Golfe são mais... têm sido bastante razoáveis. A tentativa de puxar pela dimensão competitiva do jogo, sem fazer demasiadas cedências ao golfe do croquete, que é uma coisa que, como eu te disse, de que eu não gosto, mas que prejudica a imagem do golfe se nós nos limitarmos àquilo, não é? Às tómbolas e aos troféuzinhos net, e é uma coisa que entanga o desenvolvimento do jogo. Estes esforços não produzem um novo golfista que seja.
E é essa a preocupação que eu acho que a indústria deve desenvolver. Tem sido feito, naturalmente, têm sido feitos alguns esforços, alguns deles razoáveis e até com alguns resultados, sobretudo junto das crianças. Na agenda desta semana destacamos nos dias 8 e 9 vai decorrer a Taça Kendall no Oporto, prova organizada pela Federação Portuguesa de Golfe. No dia 14 vai decorrer mais uma prova do FedEx Golf Challenge, desta feita na Madeira, no campo que há pouco tempo recebeu os profissionais do European Tour. A agenda internacional desta semana fica inteiramente marcada por mais um Major, desta feita o US Open que se realiza nos Estados Unidos. Como é que gostarias de ver o golfe no futuro? Bom, eu gostava de ver 3 ou 4 jogadores no European Tour, gostava muito de ver um jogador no PGA Tour, isto do ponto de vista competitivo. Do ponto de vista industrial e do ponto de vista da prática do golfe amadora, gostava de ver os campos com mais pessoas. Mas também gostava que as pessoas que estão em campo jogassem golfe, percebessem o jogo que estão a jogar. Eu vejo muitos portugueses que demoram 6 horas em campo e não deixam ninguém ultrapassar. Eu vejo muitos portugueses a aldrabar resultados nos torneios de fim de semana e vejo muitos portugueses que são convidados para ir jogar gratuitamente a campos onde pagariam 150 euros, ainda lhes pagam o almoço e lhes dão prémios da tombola e depois no fim eles queixam-se que o almoço não era bom. Portanto, há aqui uma grande ingratidão, uma grande incompreensão da modalidade. Eu sei que não é simpático isto que eu estou a dizer, mas há uma grande incompreensão da modalidade que começa às vezes nos próprios golfistas. E esse exemplo, naturalmente, contamina negativamente os neófitos. E nós perdemos muitos neófitos, porque de facto adere muita gente ao golfe. Mas se tu fores ver, Susana, a flutuação do número de federados não é favorável. Quer dizer, há um ano em que subimos 200 ou 300 federados e no outro perdemos 2.000. E no outro ganhamos 1.500, mas no outro perdemos novamente 200. E, portanto, o número anda sempre ali. Tem andado ali desde o crescimento do início do século XXI, agora tem andado sempre ali na ordem dos 15, 18 mil federados. Ora, a Suécia, que é um país que tem uma população pouco maior do que a nossa, tem 900 mil federados e só podem jogar no verão. Nós temos 15 a 18 mil, temos muito mais campos do que a Suécia e pode-se jogar, eu já não digo 12 meses, mas de facto pode-se jogar 12 meses. Se não se pode jogar 12 meses, ao menos pode-se jogar 11. E os 11 são no Porto, porque em Lisboa e no Algarve jogam-se mesmo os 12.